Tá saindo o som? Tá. Vamos então dar continuidade ao colóquio. Gostaria de chamar para compor a mesa o Maicon Santos, o Lucas Kasprick, tá certo? Beleza. E também o Marcelo Papote. Marcelo Papote da USP, o Lucas da Universidade Federal do Paraná e o Maicon da Universidade Federal do Piauí. Eu vou logo já passar a palavra a eles, porque... e nós temos o Laudrier também. Está aí o Laudrier? Desculpa. O Laudrier é o autor. Tá certo. Tá certo. Então, eu vou logo passar a palavra para o Maicon. Ele optou por falar durante 15 minutos e os outros 15 minutos seriam reservados ao debate, à conversa com vocês. Aí depois, o Lucas, você escolhe, Lucas, se você quer fazer uma fala de 20, um debate de 10, 20 e 10, pronto. E depois o Marcelo também faz a opção dele, tá bom? Então, eu vou rapidamente passar a palavra para o Maicon, para a gente não perder muito tempo. Muito obrigado, Maicon, por ter aceito o convite e por nos dar a honra da sua presença aqui. Boa tarde. Eu que agradeço ao convite. Eu sou Maicon, da Universidade Federal do Piauí, doutorando, né, fazendo doutorado em filosofia, minha formação em física, a graduação e mestrado. E estou agora iniciando esta aventura na filosofia, né? Meu orientador está aqui, o professor Gustavo. Então, já está vendo aqui, né? Estou sendo observado. Então tem que ter muito cuidado. E depois de ouvir tanta gente boa falando, o professor perguntou, você quer 20 minutos falando e 10? Eu disse, não, professor, só 15 mesmo, porque já ouvi tanta gente falando. Então, pessoal, olha, eu estou trazendo hoje o pensador, o autor que eu estou estudando, que é Jean Ladrier. É um matemático belga que estuda, né, a filosofia da ciência. E não só a filosofia da ciência, né, ele desbrava por muitos campos, né. Eu estou me aventurando com este autor. Ele não fala muito de Kuhn, eu encontrei pouco, né. Mas o que ele fala de Kuhn é o que eu vou tentar apresentar aqui, que é o que ele fala neste livro dele, Filosofia e Praxis Científica. E é sobre o paradigma. Então, de Thomas Kuhn a gente já sabe do paradigma, naquela fase que ele fala pré-paradigmática, ciência normal, crise. E já foi bem estabelecido, os professores já falaram bem, o professor Robson deu até exemplo mais cedo, e os professores já falaram. E Kuhn vai apresentar uma proposta, né, sobre esse paradigma. Ele usa-se do paradigma de Thomas Kuhn, mas ele faz algumas críticas, melhoramentos e outras coisas ele deixa de lado, né? Então, Thomas Kuhn, a gente sabe, né, para o autor, para Ladrier, ele escreve no livro que ele defende uma história descontínua, não cumulativa, né? E neste livro, inclusive, Ladrier faz uma comparação de Thomas Kuhn com Michel Foucault. Ele diz que o que Kuhn fez para as ciências naturais, Foucault fez para as ciências humanas. É a visão de Ladrier. E ele vai fazer uma série de questionamentos sobre, principalmente, história da ciência, né? Ladrier tenta entender o que é a história da ciência. Então ele dá um passo e começa a examinar essa concepção de história da ciência que está subjacente na teoria dos paradigmas, né? E uma indagação que ele faz, né, que me encasquetou muito tempo no livro, que ciência será essa que teria uma história? Qual é essa ciência que tem uma história? Né? Pois parece essa história ser uma realidade bem localizada, né, pontual, né, denominada ciência, né, cuja história inevitavelmente tem que existir. Então, e ele argumenta, né, tal história é uma entidade?
Pode ser ela sempre detectável? E ele critica, né? Não seria essa ideia de história da ciência só uma tentativa forçada de unir, né, assim, através do tempo, realidades que se divergem? É uma tentativa nossa de pôr na linha do tempo o que se diverge e chamar de história, né? Então, de uma forma muito esperta e perspicaz, né, Ladrieff faz uma analogia com a evolução na biologia, né, no livro dele. Então, assim como na biologia, ele dá um exemplo aqui dos processos físicos-químicos, né, que estão na base de toda a organização viva. Mas ele diz que existe uma diferença entre uma estrela do mar e um chimpanzé, né? Tem essa diferença. E ele, quando vai falar da história da ciência, eu vou tentar ser... Eu fiz aqui o texto, mas só é 15 minutos, né? Mas qual é a concepção central de Ladrieff, então? Ele acha que não há descontinuidade entre um paradigma que foi abandonado e o próximo que aparece. Ele diz que tem algo que liga os paradigmas dentro da história. Por exemplo, na física, né, a gente não deixa os conceitos da física clássica e nem da quântica. O físico ele estuda os dois, né? Hoje a gente não estuda, por exemplo, quando vamos ter a formação básica, a gente ainda estuda a física de Newton. Ah, mas não é um paradigma superado, mas é necessário em condições que a gente sabe que são necessárias à física de Newton. E ele diz que tem algo que liga, né, que vai ligando. Existe sempre um fio que permeia todos os paradigmas. Isso é interessante. Ele não define nas áreas todas quais são, mas tem esse fio, né? E ele diz que a palavra principal de Ladrieff que é uma dialética, porque para ele a crise, né, essa crise, ela parte de um discernimento. Só há crise quando tem que haver um discernimento de algo, né? Tanto é que ele divide, né, ele concorda que há crise na história da ciência, né? Elas são inquestionáveis. Ladrieff não discorda, nisso ele concorda com Thomas Kuhn. Existe a crise, é mais do que perceptível. Só que ele categoriza duas formas de crise, né? A crise de constituição e a crise de reestruturação. Existem duas crises para Ladrieff. A de instituição, essa que é mais parecida com a de Ladrieff. Essa que eu abandono, né? Eu abandono o que eu conhecia antes, né? E parto para um novo pensamento, né? Essa crise de discernimento é a crise de constituição, ou seja, há uma ruptura, né? Tem que haver a elaboração de um novo sistema, um novo conjunto conceitual, né? Isso é preciso reencontrar o fio da meada, impor talvez novos critérios que permitirão que as investigações continuem. Então, Ladrieff considera haver uma correlação, uma restrição adequada do campo da realidade, coberto pelos conceitos atualizados. Então, para ele, quando há uma crise de constituição, há um abandono de um sistema de representação, até então dominante. Porém, ao mesmo tempo, a emergência de um novo sistema de representação. Não existe um vácuo, uma lacuna. Ao abandonar-se, emerge, né? E nesse momento, para Ladrieff, ele pergunta, olha, quando um paradigma está sendo superado, nesse momento há uma pluralidade de novos paradigmas que podem emergir. Que a qualquer momento, e assim, aquele que foi escolhido, foi o que foi escolhido, né? O melhor aceito pela academia. Mas os outros estão latentes e a qualquer hora eles podem emergir. E ficam ali tentando emergir, né? Não é como se eu deixo um paradigma e necessariamente surge um outro como se estivesse já pronto para aparecer. Não, existe uma pluralidade desses paradigmas. Aquele que não aceita o paradigma, que vai tomar o lugar do anterior, fica na disputa, né? Como a gente viu aqui durante todo o colóquio, uns concordando e discordando, tentando manter o seu paradigma. Né? De certa forma, eu quero que seja assim, eu defendo essa posição. São os paradigmas que são latentes. E ele diz que esses paradigmas se comunicam. Só a comunicação é capaz, né, de dar conta disso, né? Então, esse novo sistema de representação, relativamente, também apresenta restrições. Então, existe outra categoria. Aí, a outra categoria de crise é a de estruturação, né? Para Ladrieff, é um sistema científico, após constituído,
né, tem um tempo de duração, porém as dificuldades internas vão se manifestar tardiamente, mas vão se manifestar. Essas dificuldades, para o autor, podem ser de ordem puramente lógica. Ou seja, pode ser uma contradição, pode ser um atrito entre dois sistemas conceituais, né? E pode ser, inclusive, desse sistema com um sistema exterior, né? O que é esse sistema exterior, né? Que para Ladrieff, quando eu faço um paradigma, que eu me fecho nessa bolha, existe tudo que é fora. E a primeira crise que vai se ter é na fronteira entre o paradigma que eu tenho e tudo que está fora desse paradigma. Tanto é que ele considera que essas crises se dão por camadas. É bem parecido com o Kuhn nisso, né? Vai se dando por camadas e tem um núcleo. Essas camadas protegem o núcleo central do meu conceito, né? Para Ladrieff. Para Ladrieff é impossível se colocar fora do sistema conceitual. Podemos eventualmente substituir um sistema por outro, mas nunca operamos externo a ele, pois é do próprio interior do sistema que se observa as dificuldades. Para Ladrieff, só observa as dificuldades quem está dentro do sistema, né? E esse sistema conceitual, como eu já falei, ele não é apenas um nível, né? Ele é composto por camadas, onde provavelmente existe um núcleo central. A crise pode acontecer em qualquer camada. Em qualquer camada. Só que aqui também no livro, antes que pergunte, ele não diz quantas camadas são, que camadas são essas, ele só diz que são camadas, né? Não neste livro, né? Ladrieff está muito preocupado em outras obras, e dá para perceber, o que eu percebi em outra obra dele, Ladrieff está muito preocupado em relacionar ciência e tecnologia. O trabalho principal de Ladrieff é em tecnociência, num livro dele chamado Desafio da Racionalidade. Para ele, o paradigma não só é no campo da ciência. Ele chega até a dizer nesse livro que o paradigma da ciência, depois de superado, passa a ser parte do paradigma das humanidades. Porque para ele, sociedade, ela é o reflexo do paradigma que acontece na ciência. Ele considera 3 instâncias para o desenvolvimento da ciência e tecnologia: política, econômica e cultural. Em outro livro ele aborda isso. Mas nesse daqui ele só vai tratar da sociedade. Ele vai dizer que a ciência, ela gera tecnologia. Para ele, tecnologia é poder. É poder, né? Poder mesmo, poder político, poder econômico. Essa tecnologia começa então a ditar as coisas da ciência, o modus operandi da ciência, né? Passam a ela se autoalimentar, né? Essa tecnologia começa a ter vida própria. Só que essa tecnologia começa a ser tomada pelo poder econômico e político, que vão dizer como é que essa tecnologia tem que operar. E assim vai dizer o que a ciência vai ter que fazer na tecnologia. E isso também vai gerar paradigmas na ciência, porque ele vai dizer que esse sistema foge à ciência em alguns aspectos também, né? É global para ele. Para ele tem que envolver tudo, para Ladrieff. Não é só na ciência, né? Envolve outras coisas, né? E aí, num grupo de discussão que nós estávamos, a gente chegou até a discutir, como por exemplo, a questão recentemente que a gente viu, né? Saiu do campo só, né? Quem já tinha discutido vacina até agora a pandemia? Nossa, se tornou uma coisa, né? Briga de gente aí a vacina, né? Porque se tornou algo político, né? Na vacina representa defender determinada posição política, aceitar a vacina ou não, né? Ladrieff, se estivesse nessa situação, vivo, né? Acho que falaria algo a respeito, né? Então, a intenção de Ladrieff ao definir estas crises como modelo é demonstrar um caráter central da crise. A estratégia era utilizada para vencer a crise. Sempre será em vista de preservar esse núcleo, né? Então, sempre vai ter um núcleo, né? Porém, se a crise atingir o próprio núcleo, haverá inevitavelmente o remanejamento de todo o sistema existente. E a crise se caracteriza por apresentar uma contradição lógica entre duas partes constituintes do mesmo sistema conceitual. Ladrieff observa que no caso da crise de constituição existe uma descontinuidade, né? Pois existe a emergência de um novo sistema, que é verdadeiramente autônomo. A crise, para Ladrieff, é uma situação em que é possível criar um sistema conceitual que funcione por si mesmo e
essa crise vai gerar um desprendimento da experiência natural. Ladrillé entende que quando eu estou dentro de um paradigma, todas as minhas ações dentro daquele sistema é natural. E quando há a crise, eu vou ter um desprendimento da experiência natural. As minhas experiências irão mudar. Tudo passa a ser, né? Então quem conviveu na física de Newton fazia as coisas conforme a física de Newton, era supernatural. Quando eu tenho que fazer uma física diferente, uma química diferente, uma biologia diferente, eu saio dessa experiência que é natural dentro daquele sistema conceitual. Então, para ele, a crise é esse desprendimento, é sair deste momento de experiência que ele considera ser supernatural. E ele vai dizer, mas na crise, né, de reestruturação, vamos além da experiência natural. Nesta crise não predomina uma descontinuidade. E se houver, não é radical. Né? No máximo, uma descontinuidade relativa, né? Pois a superação da crise se efetua não por um abandono completo. Pois na crise de constituição, o pensamento deve se desprender completamente daquelas raízes. Né? Mas na crise de reestruturação, rompemos apenas com um quadro de sistema que opera com uma ou outra ideia. Na crise de reestruturação, os princípios nem sempre são conscientes ou revelados. Muitas vezes, são diante das crises que os princípios que perpassam todo o processo, ou seja, todo o percurso, é tematizado. E aí ele vai pôr, por exemplo, a física clássica com a física relativística, o princípio da invariância. Desempenhou um papel importantíssimo. Né? Só é tematizado isso, né, quando tem-se a crise. Só aparecem muitas vezes elementos que sempre estiveram presentes na hora da crise. A crise mostra, a crise evidencia, e ele disse, olha, nesse momento da crise que eu consigo ver um fio que sempre está lá. Porque uma ideia de Ladrillé reconstruir essa questão da física, ou da ciência e da filosofia. Voltar a uma origem, né? Inclusive é algo que é próprio da minha pesquisa, né? Ladrillé defende que nós temos que voltar às origens. Para ele, a modernidade separou tudo, deixou tudo muito específico, mas existe um lugar comum de origem para a ciência, para a filosofia e teologia, que ele é muito lido também na teologia. Ele disse assim, olha, existe aí um lugar comum. Então, o caminho de Ladrillé é fazer a volta. Ele quer fazer esse... E ele disse, e para fazer a volta tem que ter esse caminho, né? E aí ele diz que esse caminho agora tem muitas veredas, mas existe a partir de um momento, e ele culpa a modernidade, a partir disso eu vou conseguir um fio, um caminho único que eu vou conseguir chegar lá na origem. Meu trabalho é saber se eu vou conseguir achar esse caminho, ou me perder nele. Mas ele usa outras discussões, né? Ele faz isso a partir do discurso atual, né? Usando ciência, tecnologia e sociedade. Né? Então, Ladrillé defende que uma vez que a ciência esteja constituída, o seu fluxo de evolução não deve ser explicado por um modelo descontinuista, mas por um modelo dialético. É dialético. Né? Pois o conceito para Ladrillé, né, seja ele qual for, não é algo inerte, não é uma simples abstração. Existe uma virtualidade própria, existe uma operatividade e sempre terá o potencial de ser utilizado. E é verdade, os exemplos que a gente ouviu do geocentrismo, né, só nesses 2 dias, não foi pouco. E não é um conceito superado, mas está lá, conceito latente. Ele existiu, ele existe, e pode ser inclusive usado por quem queira. Então, para Ladrillé, o conceito não vai morrer nunca. Né? Vai existir sempre. Uma vez feito, ele tem uma virtualidade, uma operatividade. Né? Comporta-se como algo vivo, que se transforma por si mesmo. Então, por isso que ele diz assim, olha, foi preciso mudar do modelo geocêntrico para o heliocêntrico, teve que haver uma comunicação. Claro que eu não estou entrando aqui na incomensurabilidade. Né? Já falaram aí, não é isso que ele está falando, né? Ele não tocou nisso, e eu também não vou tocar nisso aí. Ele está falando que em questão de conceito, né? É como se fosse algo vivo, que se transforma. É o desenvolvimento interno do conceito, que projeta a superação. Então, para ele, a superação de um modelo para o outro se dá dentro do próprio conceito.
conceito que existe, né? Tal superação é dialética, porque conserva aquilo que deixou de lado, sem deixar, no entanto, de se transformar. Então, existe a transformação e a conservação. Eu só consigo pular de um nível para o outro, porque eu conservo algo que posso dizer que não serve mais ou que não resolve mais meus problemas, mas é a partir desse conceito que agora é conservado ou abandonado, que é transformado, e eu parto para um outro paradigma, um outro conceito. Nunca é do zero, eu não zero o que existia, porque eu sempre vou precisar daquele que eu abandono, que não está resolvendo os meus problemas. Eu tenho problemas que o paradigma não resolve, eu não zero as minhas ideias e começo a pensar algo novo. É a partir talvez até do erro do sistema que eu tenho. Então, para ele sempre estar comunicando, ele diz que isso é dialético. É o Ladriev, viu, gente? É a visão dele em cima do paradigma de Thomas Kuhn, que é interessante, né? Ele comunica isso, né? Então, ele quer ver ele tenta, né, conversar dessa forma, né, na superação dos paradigmas, né? Eu observando a fala dos colegas, né, eu estava até com medo de assim, meu Deus, como é que eu vou dizer, né? O homem pensa tão diferente do que eu ouvi aqui, né? Mas é o pensamento de Ladriev, que inclusive foi ele que levou, né, para Louvain, foi um dos que levou o pensamento de Ladriev, ou de Thomas Kuhn, né? Foi Jean Ladriev. Ele é um belga matemático e ele trata de Thomas Kuhn justamente no capítulo que fala de metodologias e problemas reais. É o último capítulo deste livro, né? É onde ele fala de Thomas Kuhn. E ele leva para Louvain também essa discussão dos paradigmas para lá. Só que ele trata Thomas Kuhn nessa perspectiva, né? Nos conceitos, na crise, né? E na dialética. Já foram aqui os 15 minutos, né, professor? Gente, era isso, viu? Muito obrigado por suas considerações. Eu vou abrir para ver se há questões. Pelo menos uma rodada de questões, a gente tem tempo. Por favor. Michael, eu acho que você tocou um pouco, mas a gente poderia fazer uma analogia mais explícita entre a crise dos sistemas formais, né, e a ideia de paradigma, quer dizer, a passagem de um paradigma para outro, porque o Ladriev está pensando essa coisa, sobretudo a partir de Gödel, né, ele tem uma obra clássica nesse sentido, né, e aí quando você pensa a partir do teorema de Gödel, você falou um pouco, né, eu pensei um pouco essa analogia, né, de pensar o paradigma como um sistema, né, que assim como o sistema formal colapsa ou não é limitado, né, segundo o teorema de Gödel e tal, se poderia fazer algum tipo de analogia, se mais explicitamente ele conseguiria pensar o conceito de paradigma a partir dessa ideia da crise dos sistemas formais. Obrigado. Professor Condé, eu acredito que sim. Em nenhum momento ele fala dos paradigmas como sistema. Num outro livro dele, ele fala das interações, né, da ciência com todo o meio. E para ele o sistema seria aqui, no caso, a própria sociedade. Para Ladriev. Para ele, quando há um paradigma na ciência, há também na sociedade de alguma forma. E aí, porque sempre repercute, né? Claro que ele olha isso a partir da forte relação da ciência com a tecnologia, porque ele não desprende em nenhum momento, né? Mas eu acredito que sim, né? Ele não olha o paradigma só como uma ideia centradinha, né? Eu acho que podemos tratar como sistema. Agora sim, eu não vi nas obras de Ladriev ainda ele fazendo esta analogia, né? Não até onde eu li até agora, né? Mas eu acredito que, assim, por base do que ele fala em outras obras dele e pelo que a gente entende aqui, sim, né? Eu acredito que tem que se tratar como sistema, né? Porque a crise para ele é sistemática, né? Porque ele até divide a própria crise em duas partes, né? Então, ainda não cheguei, talvez, nessa leitura dele, né? Talvez ele vá apresentar isso, porque é um autor muito pouco lido no Brasil,
Na verdade, vai ser o primeiro trabalho de doutorado nele no Brasil, né? Eu estou apanhando muito, não tem nada dele, né? Em nível de mestrado e doutorado escrito ainda aqui no Brasil, está tudo na Bélgica, né? Tudo em francês. E até agora, o que eu li dele ainda não cheguei nessa concepção de sistema se ele está tratando, né? Até porque aqui foi uma das raras passagens que ele falou de Thomas Kuhn, né? Tem um outro artigo dele que ele fala de critério, envolvendo ali um pouco Karl Popper, mas ele, nas obras que estão até agora que eu estou trabalhando, ele não está fazendo essas correlações ainda com esses filósofos mais tradicionais, né? Thomas Kuhn, Karl Popper, Farabi, ainda não. Muito obrigado. Eu achei bastante interessante algumas camadas da sua fala, principalmente a coisa dos conceitos, né, que estão aí, né, apesar de já em desuso, mas eles estão aí. Porque uma coisa que a gente vive atualmente é uma crise do sistema capitalista, cuja voracidade está em flagrante contradição com a finitude de recursos do planeta. Então, é mais fácil eu negar, por exemplo, o aquecimento global, eu negar que a Terra é redonda, do que assumir que eu tenho que botar o pé no freio nessa voracidade do capitalismo. No fundo, essa é a crise. As reações fascistas que surgem, no fundo, o que elas dizem é isso: nós não queremos parar a atividade predatória que é a espinha dorsal do capitalismo, né? Então, eu posso acreditar que a Terra é plana, e para isso contribui muito uma coisa que você falou também, uma das suas camadas, é que a tecnociência muitas vezes se alia ao capital e incrementa isso, né? Então, se você olhar as grandes corporações, que são meia dúzia, né? Microsoft, Google, Facebook, como elas estão em ressonância com esse grito, tanto que elegeram presidentes dessa forma, né? Então, achei interessante porque você tem um ponto central na sua pesquisa, mas tem também, dá para perceber que transpira da sua pesquisa uma série de questões que são muito interessantes. Então, gostaria de saber se há mais alguma questão. Não? Tá bom. Então, Michael, muito obrigado pela apresentação. Vamos passar então ao Lucas. Lucas, quando eu vi... Gente, eu só vou pedir licença para sair da mesa, tá bom? Porque daqui a pouco eu vou ter que sair para pegar o voo, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Michael. Lucas, por favor, fiquei bastante interessado quando li o título da sua apresentação. Então você vai usar o PowerPoint, não é? Certo. Alô? Oi? Aqui. Som. Ah, foi, tá. Boa tarde a todos e a todas. Assim como muitos colegas, eu também sou formado em física, mas eu já estou fazendo meu mestrado em filosofia da ciência, né? E eu estou trabalhando com a ótica do século XVII, principalmente com as teorias do Huygens e a teoria do Newton, né? E uma das minhas abordagens para analisar essas teorias que eu pesquisei, assim, que eu achei interessante, foi a análise kuhniana. Aí, nesse trabalho, eu acabei fazendo um exercício diferente dos demais colegas que apresentaram, e eu acabei escolhendo por
analisar uma fala do Kuhn na estrutura das revoluções científicas e fazer isso aos olhos do Thomas Kuhn. Então, coloquei a minha lente do paradigma kuhniano aos olhos do próprio Kuhn, da estrutura, né? Para fazer essa análise. Então, um dos fatores que ele atribui para a aceitação do paradigma newtoniano da ótica é de que naquela época os físicos procuravam provas da pressão exercida pelas partículas de luz ao colidir com corpos sólidos, algo que não foi feito pelos primeiros teóricos da concepção ondulatória, né? Então, só ressaltando, né, o Kuhn, ele já no capítulo 1 fala esse trecho, e o próximo que eu vou colocar, e ele coloca que a ótica ela só se tornou uma ciência madura com a aceitação do paradigma newtoniano no início do século XVIII, né? Então, ele fala que nesse período pré-paradigmático você tinha 3 escolas que se derivavam das teorias dos gregos, né? Epicuro, Aristóteles ou Platão. Então, um grupo considerava que a luz era composta de partículas que emanavam dos corpos, que são teorias emisionistas, né, como se diz. Outro grupo, ele considerava a luz em termos de uma interação com o meio, um movimento do meio. E um outro grupo considerava que era uma interação, de uma emanação do nosso olho com o meio, onde ficam os objetos que a gente enxerga, né? Em relação a esse grupo da emanação, eu acabei optando por não falar. Eu até vou ter que dar uma corrida aqui, porque eu falo de muitos autores e vou tentar cobrir todos, né? Peço até para quem avisa em relação ao tempo, quando faltar 5 minutos, né? Então, a minha metodologia ela é tentar ser o mais próximo do próprio Kuhn na estrutura das revoluções científicas, né? E as teorias que eu vou expor, exceto a do Huygens, eu uso como referência o Oliver D'Arrigo, um livro chamado History of Optics. E aí a teoria do Huygens, eu li o próprio Traité de la Lumière, a teoria da ótica dele, que tem tradução para o português. Então eu não vou falar dos termos chaves como o Kuhn, né? Eu só quero apontar uma característica importante, e aqui tem citações da própria estrutura, onde o Kuhn diz que quando um paradigma é aceito, surge um novo campo de estudo, e não é mais necessário que um estudioso dessa área meio que tenha que criar uma nova área, partindo do zero, então que você tenha que definir tudo desde os princípios primeiros, né? Então isso é importante para a minha análise. Então, seguindo, né, o século XVII ele é marcado pelo surgimento de instrumentos ópticos melhores, como o telescópio, a luneta, etc. Então, os autores eles passam já nessa cultura mecanicista, nessa tradição mecanicista, a tentar explicar de forma geométrica e mecânica toda a física, né? Incluindo a ótica. Então, começando pela teoria do Descartes, o Descartes ele considerava que o Sol e as estrelas eles eram acúmulos de partículas do primeiro elemento, que estava imersas em uma matéria sutil do segundo elemento. A luz ela seria uma forma de pressão, não na nossa concepção recente de pressão, né, atual, mas então ela seria propagada de forma instantânea e em linha reta até os nossos olhos. E ele explicava a sua teoria por meio de várias analogias que vinham principalmente dos estoicos. Então a propagação em linha reta que ele dava era o exemplo da bola de bilhar, né? Esse exemplo vai voltar com o Huygens, então por isso que eu estou ressaltando. O Descartes ele fez a derivação, né, da lei do seno, que hoje em dia a gente conhece como lei de Israel-Descartes, né, para a refração. Só que nessa equação você tem uma relação de proporção
entre as velocidades. Só que para o Descartes, a velocidade da luz era infinita. Então, para ele, a velocidade não era a velocidade real da luz, mas sim uma forma de medir os esforços para a transição da luz. Partindo para o Hobbes, então, para o Hobbes, a luz era um movimento do próprio meio entre nós e aquilo que estamos observando. E ele usava a analogia de um coração batendo para essas contrações e dilatações do meio. E para ele, a luz ela era muito semelhante ao som, né? E ele fez uma nova dedução geométrica para a lei do seno, só que agora num âmbito ondulatório. Porque o Descartes tinha usado o modelo de uma bola de tênis, então um modelo mais corpuscular, para a sua derivação da lei dos senos. Para o Hobbes, a luz também tinha velocidade infinita, ela era instantânea. Só que para o Hobbes, essa velocidade na equação ela era o deslocamento instantâneo do fluido do meio. E aí ele explicava as cores como uma forma de rotação das linhas de luz. Só que o Hobbes ele acabou renunciando à sua teoria, principalmente porque ele abominava, como muito nessa época, a ideia de um vácuo. E se o meio se contraía, você implicaria a existência de um vácuo, um lugar onde o espaço estaria ocupando previamente. E ele buscou, então, uma nova visão semelhante à do Descartes, só que não foi aceita, né? E junto com a polêmica da publicação do seu Leviatã, acabou que essa teoria não foi mais citada posteriormente. Então, o Leibniz e o Barrow, eu vou só passar por cima, mas assim, eles fizeram posteriormente reinterpretações da teoria do Hobbes e da do Descartes. Só que para eles a luz tinha velocidade finita. Eles fizeram novas derivações da lei dos senos, usando os próprios princípios que eles acreditavam, né? Só que para eles a velocidade na equação era verdadeiramente a velocidade da luz se propagando em um determinado meio. Então agora indo para o Hooke, o Hooke ele colocava a luz como uma sucessão periódica de pulsos causados por movimentos e vibrações de uma fonte, que viajavam na velocidade muito alta, porém determinada, no meio homogêneo, bem definida. E para ele, a luz ela era como o som, só que uma versão mais rápida desse fenômeno. Ele usou a analogia de uma pedra caindo na água para trabalhar com esse movimento ondulatório. E muitos autores posteriormente usaram essa mesma analogia para estudar ondas. Para ele, as cores elas eram sensações devido às diferentes intensidades desses pulsos que vinham da fonte, né? O Hooke ele acabou mais tardiamente também abrindo mão da sua teoria e buscando criar uma nova teoria. E ele partiu de uma reinterpretação da teoria dos meios do Aristóteles. E ele abraçou a incompressibilidade do ar, porque também tinha um problema ali de bater com a visão cartesiana de corpo e extensão, espaço, né? O Ango e o Pardee, eles eram padres jesuítas, né? E o Pardee ele escreveu um tratado sobre a ótica ondulatória, propriamente dita aqui, só que ele acabou falecendo e não foi publicado os escritos. Então o Ango ele acabou herdando esses escritos de forma que a gente não sabe quem contribuiu com o que nessa teoria. Então o D'Arrigo, que é o autor que eu uso para esse trabalho, considera a obra dos dois como conjunta, e eu também vou fazer isso.
Então, eles vieram com a teoria querendo defender uma visão aristotélica, baseada no meio e combatendo o neoplatonismo, principalmente do Gassendi e do Leibniz. E eles fizeram algo que não era feito na época, apesar de parecer para a gente que sim, de sanar esse meio de éter. Hoje em dia a gente chama tudo de éter, né? Mas na época não era o termo utilizado pela maioria dos pensadores. Eles abraçaram realmente a questão, o exemplo da pedra na água. Para eles, a pedra na água era uma onda, o som era uma onda e a luz era uma onda. E as ondas se comportariam da mesma maneira, todas elas. Eles também fizeram uma nova derivação da lei dos senos, porque eles não aceitaram a do Barrow e nem a do Leibniz por serem teorias reducionistas, né? Então, novamente, refizeram a derivação da lei dos senos. Uma coisa interessante da teoria deles, dentre várias, é que eles já falavam de uma propagação esférica, só que em uma refração, ou seja, aquele desvio que a luz tem ao mudar de um meio para outro, ela iria se comportar de forma retilínea. Então você teria uma mudança na forma dessas ondas de luz. As cores eles explicavam tal como Aristóteles, com partículas brancas e partículas escuras que misturadas em diferentes proporções explicariam as cores. Só que para eles você tinha outros fatores que eram determinados por propriedades de ondas, como a frequência e a amplitude dessas ondas. Então, partindo para o Huygens, é um equívoco sanar, isso é considerado por muitos autores, né? Você sanar a teoria do Huygens de ondunatória, como se diz e se ensina nas escolas. Porque, diferente de Angle e Pardee, o Huygens ele acreditava que eram pulsos não harmônicos, então você não tinha propriedades como frequência, era um movimento caótico, digamos assim, essas pulsações que vinham da fonte luminosa. Para ele, a velocidade da luz também era finita, e ele aceitou a velocidade da luz pelo experimento do Rohner, usando as observações de um eclipse. Só que aí, para ele explicar um movimento tão rápido, ele usou um modelo que hoje a gente chama de pêndulo de Newton, apesar de não ser uma criação do Newton, né? Que é aquele pêndulo com várias bolinhas que você vê em filme, em escritório, você bate uma bolinha, a outra se mexe. Esse movimento é quase instantâneo e pode percorrer a longas distâncias. Então, para ele, você tinha um meio com partículas etéreas que iam se colidindo elasticamente e dessa forma a luz poderia se propagar tão rápido sem perder intensidade. Ele também usa um modelo análogo ao som para estudar luz, por se tratar de um movimento, digamos, ondulatório. Só que para ele você tem várias diferenças. Tem várias diferenças em relação ao som. Eu acabei deletando o slide. Tá, mas enfim. A luz ela tinha uma origem diferente e uma forma de propagação diferente. Pelos experimentos, principalmente do Boyle, com a bomba de vácuo, e o próprio experimento de Torricelli, foi possível ver que a luz não precisava do ar para se propagar. Se você tem um experimento do Torricelli, onde você vira o mercúrio e fica um vácuo dentro do vidro, você enxerga o vidro e o que está do outro lado do vidro. Então, você não precisaria do meio ar, né, para se propagar, diferente do som. A propagação retilínea era explicada por ele, mesmo que as partículas não fossem perfeitamente alinhadas, ele usa o exemplo da bola de bilhar, tal como Descartes.
para ele também, a propagação retilínea, ela era explicada pelo princípio de Huygens, né, como a gente conhece hoje em dia, onde você só vê uma reta que ela tangencia aquelas frentes secundárias de ondas que a gente estuda na escola, enfim, que não vou ter tempo de abordar aqui. Mas, enfim, só que para ele, você tem luz, digamos assim, por todas as partes. Só que ela só é sensível para a gente em linha reta. Então você teria que ter muita luz para ser sensível, para a gente enxergar. Então a gente enxergaria ela em linha reta, só que ela se espalharia em todas as dimensões, né? Só que o Huygens ele não conseguia explicar isso. Diferente do ângulo e do Pardee, que meio que adiantam o princípio de interferência para explicar essa lunação da luz em certos pontos, ele não tinha essa ferramenta, né? Enfim, partindo para a parte mais importante antes da análise final, até vou ter que ultrapassar um pouco o tempo, mas aí pode tirar das perguntas. O Huygens, ele faz um experimento decisivo com o cristal da Islândia, que sofria uma refração anômala, e era algo muito abordado pelos autores da época. O próprio Newton buscou muito, e o Huygens ficou conhecido principalmente na cristalografia, né, no estudo de cristais. Mas, enfim, isso é fundamental para entender por que a teoria do Huygens não foi aceita. Porque a explicação do Huygens para a dupla refração se diz, né, de uma forma não muito kuhniana, digamos assim, que era uma explicação correta, né? É o que autores colocam como um experimentum crucis. Então é uma prova experimental de que a teoria do Huygens estava correta para a explicação daquele fenômeno. Só que, como ele explicava isso com base em propriedades do cristal e tal, a teoria não foi compreendida na totalidade. E o princípio de Huygens ele foi reduzido como se fosse a dedução geométrica do Hooke e do Pardee. Então, como se não tivesse nada de novo ali. E esse foi um fator para que a teoria do Huygens não fosse aceita e fosse posteriormente esquecida. Então, a gente vê hoje em dia, né, que o próximo paradigma da ótica, depois do Newton, segundo o próprio Kuhn, foi o de Fresnel. E Fresnel ele retorna o princípio de Huygens, que passou a ser chamado de princípio de Huygens-Fresnel. Então, ele foi retornado, só que muito mais tarde, a teoria do Huygens acabou esquecida por praticamente... acabei apertando aqui, né? Por praticamente 100 anos, foi completamente esquecida. Então, partindo para Thomas Kuhn, né? Só fazendo a ressalva de que a teoria do Newton ela foi apresentada em 1672, preliminarmente na Royal Society. Porque essa teoria foi muito criticada, o que fez com que Newton publicasse a sua ótica muito mais tarde, em 1704 apenas. Então, aqui temos mais falando da aceitação da teoria do Newton e colocando alguns motivos para isso, né, tal como o sucesso da mecânica do Newton nos Principia. Então, para a minha análise, eu acredito que a melhor forma de você analisar que realmente não tinha alguma forma de paradigma pelo meio da inconmensurabilidade entre as escolas, né? Então, se você não tem alguma base comum entre as teorias, quer dizer que você não tinha nenhuma forma de paradigma até então, né? Aí, uma divisão clássica dos tipos de inconmensurabilidade, eu só vou dar um exemplo de cada uma no artigo, né, que é a análise que eu fiz, que é a metodológica, a ontológica e a semântica, né? Então, a metodológica, eu exemplifico ela na questão do experimento de Rohner. Foi um experimento que foi bem conhecido na época para calcular a velocidade da luz, e o Huygens aceitou esse experimento.
Só que outros autores, como o Huck, eles tomaram conhecimento desse experimento, mas não aceitaram o seu resultado. Então, isso mostra que você aceita diferentes argumentos na elaboração da sua teoria. Isso é, de certa forma, um exemplo de incondicionabilidade metodológica. Agora, a incondicionabilidade ontológica já está na própria frase do Kuhn, que eu mostrei, mas é como se quando o Huygens, por exemplo, olhasse a luz, ou o Newton olhasse a luz, um visse ondas e o outro visse partículas. Então é como se eles vivessem em mundos diferentes, né? Nas palavras do Kuhn, você olha para o mesmo ponto, na mesma direção, e você enxerga coisas completamente diferentes, por viver ou estar em paradigmas diferentes. Por último, em relação à incondicionabilidade semântica, é difícil você pegar bons exemplos, dado que as teorias têm muita proximidade temporal uma da outra. Mas eu exemplifiquei a respeito da questão da velocidade da luz, que uma mesma equação ela tinha significados diferentes. As próprias grandezas relacionadas em uma equação tinham significados diferentes para diferentes autores dentro de diferentes escolas. Além disso, é muito evidente, vou exemplificar aqui só pela questão das derivações da lei do Reynolds, que foi feita por praticamente todos os autores que eu trabalhei aqui, que mostra que eles sempre partiam do zero. E apesar de uma determinada aceitação da metafísica aristotélica e cartesiana por parte deles, no que se diz respeito à ótica, eles sempre partiam do zero, o que mostra que até pode ter sido um paradigma cartesiano aceito, mas não o que diz respeito à ótica, apenas o que se diz respeito à matéria e extensão e movimento. Bom, então com isso, né, eu quis, dentro de uma visão do próprio Kuhn, tentar entender essa afirmação dele no capítulo 1 da estrutura, porque ele meio que só taca essa afirmação, mas ele não explica. Então, eu achei interessante me propor a fazer esse exercício e entender aos olhos do próprio Kuhn, dentro do próprio paradigma kuhniano, essa afirmação dele de não haver um paradigma na ótica antes do paradigma newtoniano. Então, peço desculpa por ter passado do tempo, é realmente muito conteúdo, é um artigo de 20 páginas em 20 minutos, então tentei aqui sintetizar o máximo, né? É isso, então agradeço a todos. Muito obrigado, Lucas Kasprick. Eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem um tempinho. Peter, por favor. Lucas, na verdade eu tenho uma curiosidade só. O que os filósofos naturais árabes que fizeram uma ótica sofisticada na Idade Média diziam sobre a natureza da luz? Você chegou a ver sobre isso? Não é uma crítica ao teu trabalho, entendi bem o recorte, mas se por um acaso você chegou a ver alguma coisa sobre isso? Eu não pesquisei, né? No livro que eu usei como referência principal, da Rigaud, ele apenas fala que a ótica geométrica, a forma de você representar os fenômenos ópticos, tal como a gente ainda faz até os dias de hoje, ela vem de uma derivação árabe, mas eu não vi nada além disso. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Peter. Mais alguma questão? Então, a gente pode passar... Muito obrigado, Lucas, pela apresentação. Nós podemos passar, então, ao Marcelo Papotti. Tá certo? É uma pesquisa feita junto com a Fúvia e o Cláudio. É isso? Exato. Ah, perfeito. Tá ótimo. Então, por favor, Marcelo, você pode começar. Ok. E você prefere 20 minutos também?
Eu vou... Ou quer falar os 30? Falar o que sobrar, a gente... Sobrar, perfeito. Tá ótimo. Espero não passar de 20. Não, tranquilo. Pessoal, boa tarde, quase boa noite. Inicialmente, gostaria de parabenizar o evento, agradecer a oportunidade. Destaco que, para mim, é uma honra poder estar falando, né, aqui dos trabalhos que a gente faz e das nossas angústias. Quero destacar que... então, junto com esse trabalho, assina o meu eterno orientador, professor Cláudio Gobato, professora Fúvia. Então, é motivo de honra estar aqui na Unicamp. Espero que, de alguma forma, possa contribuir para esse excelente evento. Destaco também que eu não sou pesquisador em Thomas Kuhn. Até eu sou um usuário das ideias, um fã, dos escritos do professor Kuhn. E, infelizmente, não tive a oportunidade de estar presente aqui desde ontem, mas eu consegui assistir, remotamente o evento. E quando eu cheguei aqui para falar, falei, puxa, parece que eu li outro livro, porque vocês vão tão a fundo, nas ideias do professor Kuhn que, às vezes, dá a impressão que é outra interpretação até. Então, eu vou me limitar ao meu entendimento, das principais ideias do Thomas Kuhn. Então, deixa eu ver se vai funcionar aqui. Eu é que agradeço. Vou tentar ligar aqui. Acho que... o robozinho? Ok. Tá, então, considerando, o estabelecimento de um paradigma por uma determinada comunidade, a aceitação de um paradigma por uma determinada comunidade, provavelmente uma comunidade científica, de acordo com Kuhn, grande parte do trabalho dos pesquisadores tem como objetivo realizar pesquisas para provar o paradigma vigente, o que nós caracterizamos como o Kuhn caracteriza como ciência normal. Acontece que dentro desse período de pesquisa normal, é comum o aparecimento de resultados anômalos, ou seja, resultados que não necessariamente se encaixam ao paradigma vigente. Então, se um pesquisador encontra um resultado anômalo, ok. Agora, se esses resultados anômalos chamam a atenção da comunidade científica e ganham adeptos, o paradigma vigente ele passa a ser questionado, passando, portanto, então, o paradigma a um momento de crise paradigmática, onde se questiona a validade daquele paradigma. E no momento quase concomitante, os pesquisadores realizam quase que também de maneira inconsciente a chamada ciência extraordinária. Nós temos, de acordo com uma revolução científica, e um novo paradigma é estabelecido, portanto, uma nova ordem, e novas ferramentas, um novo modelo, de maneira, correndo o risco aqui de ser super criticado, um novo modelo a ser seguido pela comunidade. Okay? Então, em linhas gerais, após um período pré-paradigmático, nós temos, então, ciência normal, resultados anômalos, crise do paradigma, ciência extraordinária, revolução, novo paradigma, e esse ciclo vai se repetindo até, de maneira praticamente infinita, enquanto o paradigma vigente, de alguma forma, responder às perguntas de uma determinada comunidade, ele passa a ser dominante. Então, enquanto a narrativa juntamente com as evidências, convencerem uma determinada comunidade, ele continua, como o colega disse, mesmo sendo deixado de lado, mas ele continua existindo, mas talvez não mais com a hegemonia, que em algumas áreas a gente observa. Bom, e essas mudanças paradigmáticas são comuns durante o amadurecimento de uma determinada área. E foi bastante interessante porque o professor McNamee, em 2005, ele organizou um livro, reunindo especialistas na área de fisiologia do exercício, saúde e ciências do esporte. E nesse livro, que é composto por 13 capítulos, tem vários capítulos que particularmente me interessaram. Quero dar um destaque aqui para o capítulo 4, onde ele convida o professor Tim Noakes, que é um dos pesquisadores que mais produzem em fisiologia do exercício, um pesquisador sul-africano.
em que ele questiona o paradigma vigente até então da fadiga, né? Por que que a pessoa para o exercício, né? E que até os seus achados, né, não só dele, né, de uma comunidade, mas o paradigma vigente era, olha, tá bom, o ácido lático envenena a musculatura, a pessoa tem inibição enzimática e o exercício para. E ele teve uma outra abordagem dentro do mesmo fenômeno, né? O pensamento dele é, não é assim que funciona, né? O músculo, mais ou menos treinado, ele emite sinais, né? Ele libera metabólitos que vão para a corrente sanguínea, que por sua vez ultrapassa a barreira hematoencefálica, e aí nós temos uma fadiga, né, denominada fadiga central. Inclusive hoje existem metodologias a partir desses questionamentos que se propõem a avaliar a fadiga, a origem da fadiga, se é sistema nervoso central ou fadiga periférica, né? Então, e foi bastante interessante porque ele esteve no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de assistir algumas falas dele e um debate continua até hoje, né? Então, assim, um exemplo da aplicação, né, de mudança paradigmática. Eu conheço, a primeira vez que eu li o Thomas Kuhn faz 13 anos, mas essas discussões elas são até mais antigas e é muito interessante porque o exercício de encaixar, né, o pensamento no Thomas Kuhn em uma área tão recente como é as ciências do esporte, né, é bastante motivante para nós que estudamos essa área, né? Então, ciências do esporte é uma área extremamente recente. Apesar do aumento substancial da produção científica na área, o que pode ser comprovada, né, pelo aumento de periódicos específicos, né, agora também pelo desenvolvimento tecnológico, né, que praticamente é possível de alguma forma monitorar, né, todos vocês aqui, se tiver com o celular a gente consegue, né, extrair dados e fazer interpretações diferentes, né, desses resultados. Esses resultados foram utilizados inclusive para a tomada de decisão no período da pandemia, né, a quantificação de quantidade de isolamento. Essa mesma abordagem ela pode ser usada, por exemplo, para determinar ou medir, né, nível de atividade física da população, né? Isso depende exatamente de como os dados são analisados, né? E de maneira complementar, mais recentemente, o aprimoramento das técnicas estatísticas, né? Eu preparei esse slide antes de ontem e essa foi a inflexão, né, que é possível observar quando eu coloco no PubMed Statistics e Sport Science, né, mostrando que dentro do mesmo fenômeno, a partir dos avanços científicos e tecnológicos, porque a nossa fisiologia não mudou, né, desde muito tempo, né, desde que éramos caçadores-coletores, nós temos exatamente a mesma fisiologia, mas a interpretação para os mesmos fenômenos tem mudado, né, de uma maneira efervescente na área. E muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, nós não nos damos conta, né? Então, após a leitura, né, do Thomas Kuhn, e junto com um outro autor que eu gosto bastante, que é o Yuval Noah Harari, né, esse exercício de tentar ter mais clareza em cima dos resultados que nos são, né, apresentados, tem estimulado bastante o grupo a olhar diferente para o mesmo fenômeno, né? Bom, dentre os paradigmas que são observáveis em ciências do esporte, né, o uso da hipóxia, né, ou altitude como estímulo adicional ao treinamento é um paradigma que, no nosso entendimento, merece destaque, especialmente porque está na moda, né? Eu vou tentar mostrar para vocês, né, essa efervescência acadêmica, né, com base nesse paradigma. E nós podemos assumir, apesar de ser muito difícil, né, como o próprio Thomas Kuhn coloca, né, o historiador, eu também não sou historiador, mas tentando fazer esse papel de colocar um marco histórico, né, os Jogos Olímpicos na Cidade do México, em 1968, pode ser assumido, né, como um marco divisor, né, do aparecimento do primeiro paradigma, usando a altitude como um estímulo adicional para o treinamento de atletas, né, pensando em melhora do desempenho esportivo. Então, inicialmente, né, se pensava em preparar o atleta para ele competir bem na altitude. A partir desse evento, né, a coisa tomou outra dimensão, sendo usado inclusive, né, para questões relacionadas à saúde. Portanto, os objetivos, né, da minha apresentação
serão apresentar uma interpretação das mudanças e quebra de paradigmas envolvendo as diferentes abordagens, né, de treinamento em altitude e hipóxia, e, aproveitando o evento, né, ousar e propor um novo paradigma para a resolução das anomalias observadas a partir dos paradigmas vigentes. Então, de maneira geral, nós podemos caracterizar ou, né, diferenciar 3 paradigmas para o treinamento em altitude. São eles: viver alto e treinar alto, né, que eu estou abreviando aqui com VATA, viver alto, treinar alto, viver alto e treinar baixo, e viver baixo e treinar alto. Bom, para quem não é da área, eu falo, por que você está falando, viver alto, treinar baixo? É mais ou menos assim que funciona. Né? Então, na verdade, eu acho que talvez eu seja o único não da área aqui, né? O peixe mais fora da água aqui. E está sendo fantástica a experiência. Bom, esse paradigma é o seguinte: bom, eu quero preparar o atleta, eu levo ele para altitude, ele fica lá 4 semanas treinando e morando, né, numa altitude entre 2.000 a 3.000 metros. O que a gente espera com isso? Né? O que se tem de relato? Tem menos oxigênio, o organismo vai se ajustar, vai aumentar alguns hormônios, dentre eles a famosa eritropoetina, né, e aí tem uma série de ajustes sanguíneos. Isso vai melhorar o transporte de oxigênio, vai aumentar a capacidade dele consumir oxigênio, né, vai melhorar a forma como ele utiliza a energia e, o que todo mundo espera, vai melhorar, né, o desempenho. Né, essa é a lógica, isso preferencialmente, né, na altitude. Mas o que tem se observado, né, e que nós estamos caracterizando aqui como anomalias, né, desse paradigma, que por sinal ainda tenta resistir até os dias atuais, é um contexto paradoxal. Ao mesmo tempo que o atleta na altitude, né, ele tem esses benefícios fisiológicos, a qualidade do treinamento é bastante reduzida. Então, o quanto que vale a pena usar esse paradigma, né, o quanto que ele funciona dentro da lógica, porque a pessoa se adapta, porém treina com menor qualidade. E muitos relatos têm demonstrado que alguns atletas melhoram o desempenho, outros atletas não melhoram o desempenho, o que poderia ser simplesmente um efeito placebo pelo fato deles terem ido para a altitude. Na tentativa, então, né, de resolver essas anomalias, 2 pesquisadores, o Levine, né, e o Gundersen, eles consolidaram, na verdade, eles começaram essas pesquisas antes, mas esse trabalho em 1997, portanto, bastante recente, né, considerando a área, eles propuseram um outro paradigma, né, que ficou intitulado, então, de viver alto, viver na altitude e treinar em nível do mar. Esse estudo ficou famoso não só pela paisagem das cidades onde o experimento foi realizado, né, então as pessoas ficaram em Deer Valley, né, viviam em Deer Valley, 2.134 metros, e treinavam em Salt Lake City, né, então numa altitude mais baixa. Eles faziam isso todos os dias. Então esse paradigma funciona assim, ó. A pessoa treina na altitude, vive na altitude, no momento do treinamento ela desce, treina em nível do mar e depois volta. Então ela consegue ter os benefícios da altitude, porém sem diminuir, né, a qualidade dos treinamentos. Então eles de fato resolveram algumas anomalias. A principal, né, a manutenção da intensidade absoluta dos treinamentos. Então, dessa forma os atletas conseguem treinar em alta intensidade. E eles constataram uma melhora de desempenho superior àquele paradigma, né, mais antigo. No entanto, outras anomalias foram evidenciadas a partir desse paradigma, como, por exemplo, né, um estresse adicional com alteração da rotina de treinamento. Então, pega carro, desce meia hora, treina, aí volta, né, essa subida e descida para a altitude. E um paradigma que não funciona para qualquer modelo. Ele parece ser efetivo para provas, né, para atletas que competem em provas de longa duração, por exemplo, maratonas, né, essas provas mais longas. E, finalmente, o terceiro paradigma, não necessariamente em ordem cronológica, tá, é o que nós chamamos de viver baixo e treinar alto. Então, nesse terceiro paradigma, o atleta ele fica, né, em condição em nível do mar ou em baixas altitudes, e no momento do treinamento ele se expõe, né, ou a uma altitude mais elevada, mas o que é de fato comum, né, nesse paradigma
é treinar em salas, né, em tendas, que a quantidade de oxigênio é reduzida, simulando, portanto, uma altitude. Então, esse paradigma, que eu vou chamar aqui de VB, né, viver baixo e treinar alto, ele tem a vantagem de alterar muito pouco a rotina do treinamento. Ele gera, além das adaptações, né, citadas anteriormente, também adaptações no músculo, que seria importante para provas de curta duração, por exemplo, né, provas rápidas, mas tem outros problemas, como, por exemplo, o mesmo problema de quem sobe e treina na altitude. Quer dizer, eu vivo, né, o atleta fica em baixas altitudes. E aí, quando ele vai treinar, ele treina com menos oxigênio, o que acontece, na média, é a mesma coisa que quem vai para a altitude treina na altitude, ou seja, a intensidade absoluta de treinamento acaba sendo reduzida. Além disso, quando ele funciona somente para alguns modelos de treinamento. Pois bem, esse professor Millet, né, ele tem um grupo que é um dos que mais produzem sobre esse tema no mundo. Ele recentemente fez uma atualização desse modelo, viver baixo e treinar alto, e ele dividiu como treinamento, né, viver baixo e treinar alto, passivo e ativo. Né, o passivo, na verdade, eu disse que não é necessariamente em ordem cronológica, porque esse modelo de treino ele já existe desde a década de 40 na antiga União Soviética. Né, e ele era usado, né, essa coisa de respirar, de hipóxia intermitente, é diferente da apneia noturna do sono, mas respirar hipóxia, ficar um tempo em normóxia, respirar hipóxia, né, os benefícios dessa estratégia eram utilizados para aclimatar pilotos, né, então tinha finalidades militares. O sucesso foi tão grande que foi utilizado então, para crianças asmáticas, pessoas hipertensas, né, de modo que, inclusive, uma série de patentes foram depositadas e dispositivos foram confeccionados para a pessoa em casa, né, fazer a hipoxicoterapia. Então, recentemente tem sido mostrado, inclusive, que essa estratégia ela é eficiente para a redução de peso corporal. Né? E a pesquisadora, né, a professora Tatiana Zerembrovskaya, né, que é uma ucraniana, ela foi uma liderança nesse tipo de pesquisa. Portanto, o VBTA não é um paradigma, pelo menos de maneira passiva, não é um paradigma, ao contrário do que alguns pesquisadores da área pensam, uma evolução desses dois paradigmas que eu apresentei para vocês, né, recentemente. E ela também, obviamente, testou, né, o efeito desse treinamento em hipóxia usando o modelo viver baixo e treinar alto. E em 2019, o Prêmio Nobel em Fisiologia e Medicina, ele foi dividido por 3 pesquisadores que literalmente descobriram como que o organismo responde à diminuição de oxigênio. Eles mostraram a via desse fator indutível de hipóxia, que é popularmente chamado de HIF-1-alfa. Basicamente funciona assim. Quando tem pouco oxigênio, esse HIF-1-alfa ele estabiliza, vai para o núcleo da célula e dispara uma série de alterações que em tumor cancerígeno prolifera, então, portanto, é negativo, mas durante o treinamento ou a própria hipóxia para a pessoa saudável, gera uma série, né, de benefícios fisiológicos. Bom, a partir, então, né, dessa época, e é difícil realmente cravar uma data exata, né, mas nesse período, nessa década, aumentou substancialmente a quantidade de estudos usando hipóxia como estímulo adicional ao treinamento. Inclusive, hoje, né, esse tipo de estímulo é utilizado para pessoas com sarcopenia, né, pessoas com terceira idade, lutadores, né, pessoas que querem aumentar a massa muscular por algum motivo. Né, e o desenvolvimento tecnológico, hoje é possível ter um equipamento desse e a gente ficar em casa fazendo a hipoxicoterapia e ter benefícios para a saúde. Nesse modelo do professor Millet, aí ele juntou tudo em um único paradigma, né, que é o viver alto e treinar baixo, que ele chamou de hipóxia sistêmica ativa. Então tem uma série de nuances, algumas variações de treinamento, né, que ele e seu grupo vem mostrando resultados extremamente positivos, né, tentando mostrar, ou talvez ainda dar um pouco de sobrevida para esse paradigma, de alguma forma ignorando especialmente a menor intensidade, essa redução de intensidade de treinamento.
Como que eles fazem isso? Eles testam um monte de treino até aquele estímulo em que o atleta não perde desempenho, que funciona para uma situação específica, né, que é exatamente modalidades coletivas, estímulos muito curtos, que sabidamente a intensidade é mantida, e dessa forma o paradigma é vigente. Bom, então no esforço, e provavelmente incorreto aqui, né, da nossa parte, né, ou incompleto, né, de fazer uma linha do tempo dos paradigmas que podem ser observados, né, nós temos lá na meados da década de 40, esse primeiro, que é o viver baixo e treinar alto. Depois, né, na década de 60, a partir dos Jogos Olímpicos, o viver alto e treinar alto. Né, e aí, década de 80, né, especialmente, só um destaque, a linha seta tracejada é a influência da antiga União Soviética, dos pesquisadores soviéticos no desenvolvimento desse paradigma, que até há pouco tempo ninguém sabia. Que a coisa assim, que o paradigma já era avançado, exatamente por causa da cortina de ferro. Essas informações não eram divulgadas. Agora é que realmente as pessoas têm acesso e estão trabalhando fortemente em cima disso. Tá? 97, como eu falei para vocês, o viver alto e treinar baixo. 2019, o Prêmio Nobel. E aqui, né, a nossa intenção um pouco ousada, mas eu acho que o momento cabe, né, de propor um novo paradigma, né, uma solução para as anomalias que foram observadas por esses paradigmas. Então, a nossa proposta é manter os benefícios apresentados pelos paradigmas anteriores, porém, resolver as anomalias apresentadas pelos paradigmas vigentes. Então, nós propusemos o que nós estamos denominando de hipóxia intermitente de recuperação entre os esforços. Basicamente funciona assim. Esse é um treinamento típico que está na moda agora, que nós chamamos de treinamento intermitente de alta intensidade, o famoso HIIT. Então a barrinha verde, a pessoa está treinando em alta intensidade e depois está descansando, treinando, descansando. Isso realizado em um período de normóxia. Bom, o que a gente observa é que se o mesmo treinamento for realizado em hipóxia, né, simular o mesmo modelo de treino em hipóxia, a intensidade absoluta é reduzida e, portanto, os efeitos do treinamento são diluídos. Né? Então, nosso pensamento dentro dessa lógica foi o seguinte: e se nós deixarmos os atletas treinarem em normóxia, mas durante o descanso ofertarmos menos oxigênio para eles? Teoricamente, nós conseguiríamos manter a qualidade absoluta de treinamento e, portanto, sanar os resultados, né, eliminar as anomalias apresentadas pelo paradigma vigente. Então, nós fizemos... 3, 2, 1, deu... Esse é um exemplo, então, de um atleta treinando no laboratório, em normóxia, e durante a recuperação, né, respirando um ar com menos oxigênio. Os resultados foram fantásticos, não cabe aqui divulgar todos os resultados, né? Estou voltando. Nós fizemos a mesma coisa para a natação. Então colocamos 2 geradores de hipóxia, um em cada local na piscina, e durante o intervalo o atleta respira um ar com menos oxigênio. Então estava indo tudo muito bem, aí veio a pandemia. E nós, considerando que muitas pessoas que tiveram a Covid-19, né, desenvolveram um quadro grave de anemia, então nós pegamos essa mesma tecnologia, essa mesma, que eu vou tomar a liberdade de chamar esse mesmo paradigma, e aplicamos, né, nas pessoas que estavam em recuperação da Covid-19. Então esse foi o nosso setup experimental. Então as pessoas que muitas delas estavam ainda em reabilitação, né, nós dividimos em diferentes grupos experimentais e os resultados foram realmente interessantes. Um deles foi publicado inclusive ontem, né, então
É claro, é normal a gente ficar super empolgado com o paradigma que a gente está trabalhando, mas, de acordo com o Thomas Kuhn, ainda tem um trabalho longo pela frente, né, que refere-se, né, a conquistar adeptos, né, e o paradigma, como ele mesmo coloca, resolve somente alguns problemas, né, algumas anomalias, então tem todo um caminho pela frente. O que eu tinha para mostrar para vocês era isso, então, de maneira, né, para concluir, né, de acordo com a nossa análise, somente a mudança do paradigma viver alto, né, viver e treinar alto, para viver alto e treinar baixo, é que realmente houve uma revolução científica, né. Depois aprendi aqui que talvez, né, o melhor termo seja uma evolução usando Fleck, né, talvez o melhor termo seja uma evolução e não uma revolução, né. A hipóxia intermitente passiva, ela não corresponde ao modelo viver baixo, treinar alto, é um paradigma, trata-se de um paradigma distinto. O modelo viver baixo e treinar alto encontra-se em um período, e aqui eu quero realmente, conversando, a gente deixou essa conclusão, né, para a discussão, né, a gente não tem clareza se esse paradigma ele se encontra no período pré-paradigmático, então, portanto, não seria um paradigma, ou se o que está acontecendo na área é um período de ciência extraordinária. E a hipóxia intermitente de recuperação entre os esforços apresenta-se, né, como um candidato a paradigma para a resolução das anomalias apresentadas pelos paradigmas vigentes, pelo menos um potencial candidato, né, para a resolução dessas anomalias. Eu agradeço a atenção de vocês, né, muito obrigado, fico à disposição. Muito obrigado por essa apresentação interessantíssima. Eu estava no paradigma lá da década de 60. Eu achava que nesses casos tinha que... Alô? Ah, sim. Eu achava que nesses casos, quando um time de futebol ia jogar em altitude, eu achava que tinha que ir antes, ficar lá treinando, que acho que o Zagallo fazia isso lá na década de 70. Eu estava com isso na cabeça. Nem imaginava que houve todas essas mudanças aí, né? Você fez um comentário de ser o peixe mais fora d'água aqui, né? Mas isso é o mais interessante. E quem assistiu a palestra de abertura do professor Shibeni, ele fez esse comentário, né? Que o Thomas Kuhn, a obra do Thomas Kuhn, foi mais absorvida, ao menos inicialmente, ou reverbera, ressoa, mais fora da filosofia do que na própria filosofia. Então, em outras áreas, o Thomas Kuhn foi mais usado, mais estudado do que na própria filosofia. E traz esse caráter interdisciplinar, que é a essência do programa, né? Então, muito obrigado pela sua apresentação. Eu acho que, se a gente for rigoroso com o tempo, não há tempo para perguntas, mas eu tenho que pegar o ônibus também. Mas eu vou passar aqui o microfone para o Eduardo, se você me permite, Eduardo. E aí, se tiver alguma pergunta, talvez dê para fazer. Eu acho que deve haver muitas, né? Eu fiquei empolgadíssimo, adorei. Eu achei interessante. O termo paradigma, se você quer utilizar Thomas Kuhn, aí é preciso estudar um pouco para ver se aplica ou não. Tá? Veja, vou fazer um paralelo aqui, né? Você necessita de uma vacina contra a Covid e você tem diversas estratégias estabelecidas, pelo menos 5, em núcleos de pesquisa, para conseguir isso. Você não tem 5 paradigmas distintos. Verdade. O que você tem como paradigma é aquilo que é estabelecido de tal modo que é usado
as teorias genéticas, as estratégias, para que você não coloque em jogo para obter esses resultados, né? Agora, no seu caso aí, para saber se é vamos dizer assim, se é um modo exemplar de resolver problemas, um paradigma nesse sentido, né? De um modo exemplar de resolver problemas que pode ser readaptado, colocado como analogia para outros casos, né? Eu pensaria da seguinte maneira: precisa ficar claro qual é o problema que se quer resolver, qual é qual é o objetivo, quais são os problemas, não é problema com ponto de interrogação, né? Qual é o problema? Não é uma situação problema. Qual é o problema? Porque eu penso, eu não sou da sua área, né? Mas eu penso da seguinte maneira: se você quer dar saúde ao fulano, talvez você tenha diversas estratégias. Porque qualquer um que faz em cima ou embaixo, na altitude, tal, faz esporte, vai melhor. A menos que tenha alguma gravidade. Uhum. Esse é o problema. Agora, se o seu problema é obter determinado resultado para um atleta de alta performance em um tempo mínimo para não sei o que, aí sim você pode pensar em exemplares, talvez. Essa é a minha colocação. Agora, tentando colaborar, né? Claro. Mas, não, uma coisa que me deixa intrigado é que eu não sei se era só um modelinho, mas eu vi uma cuba com duas pessoas lá andando de bicicleta, era uma de vidro lá, e você simula se está em cima, está embaixo. Então, tudo bem que tem gente que faz o que faz, tal, está pensando, né, um atleta de alta performance, mas vocês não têm a curiosidade, ou se não testam, por exemplo, eu vi um teste que vocês estavam fazendo de alta performance, tal, o sujeito, maior barulhão, se bem que o local estava limpo, tudo mais, aí o sujeito senta, toma, não sei o que lá, pá. E se você tivesse paredes amarelas, ou se você tivesse a mesma coisa, quer dizer, o tipo de estímulo visual, de som, não influencia no resultado? Porque me parece que esse teste supõe um mecanismo humano, né, que numa relação causal que por contato mecânico. E eu acho que existe uma dimensão emocional muito importante. E como vocês mediriam isso? Professor, muito obrigado pelos questionamentos. Fantástico. Com relação à denominação de paradigma, eu concordo com o senhor que o problema, né, eu acho que é o cerne, né, qual que é o problema para ser resolvido, né? E aí, fazendo uma analogia com a vacina, que eu acho extremamente interessante, quer dizer, nós teríamos 5 estratégias, né, para, por exemplo, se a gente considerar que o problema, né, é resolver a COVID, então eu penso que na época a hidroxicloroquina e a vacina seriam 2 paradigmas diferentes, né, dois paradigmas diferentes para tentar resolver o mesmo problema. Então, essa foi a analogia pensada, né, para esses modelos de exposição à hipóxia, mas eu concordo totalmente com o senhor e agradeço, né, que tudo vai depender realmente do problema, né, a ser resolvido. Então, obrigado. Com relação a parede, né, essa questão do barulho, incrivelmente, eu mostrei uma parte do que aconteceu, mas eles faziam 2 vezes o mesmo teste, com o mesmo barulho, exatamente com o mesmo setup experimental, mas eles não sabiam o que eles estavam respirando, se era normóxia ou hipóxia. A gente perguntava depois, até para verificar se o nosso efeito placebo, se ele foi bem conduzido dentro do nosso experimento,
Então, é assim que a gente tenta resolver, mas não há dúvida que se colocar música muda, né? Tem uma série, né, se ele estiver cansado de nós borrifarmos água gelada, né, a percepção de esforço muda completamente. Então, realmente isso influencia, mas nós padronizamos para que fosse exatamente a mesma situação. E interessante que para atletas, incrivelmente, quanto mais o pesquisador ou a plateia estimula, melhor ele se sente, né, durante um teste. Então, muito pertinente, eu agradeço, né, e a gente tem tentado, né, tomar esses cuidados metodológicos para diminuir os vieses, né, embora sempre haja. Né, assim. Obrigado. Eu achei muito interessante o seu trabalho, que eu sempre pratiquei esporte e agora faz um tempinho que eu tomei sedentária, essa coisa da pandemia mexeu com muitas dimensões, né? E eu sempre me interessei por fisiologia do esporte, mas eu nunca fui estudar a fundo. Então eu achei bem interessante. Falei, nossa, que legal esse assunto, né? E aí, voltando agora aqui para o Thomas Kuhn, eu fiquei com a impressão, eu também não sou especialista, eu acho que a gente tem especialistas, muito mais especialistas do que eu, Paulo, Robinson. Eu não sou especialista, mas eu fiquei com a impressão assim, de que o uso da palavra paradigma está muito flexível. E eu sei que isso é uma coisa que é comum, que inclusive para falar do Silvio no começo falou sobre isso, a popularização, né? Mas eu acho que o uso está bastante frouxo, porque, salvo, vocês me corrijam, né? Quando a gente, eu diria talvez que sejam mais, talvez, ou hipóteses que você está trabalhando, ou abordagens, metodologias. Talvez, porque quando a gente pensa num paradigma, é uma coisa, ao meu ver, assim, seria uma coisa que tem um componente teórico envolvido, que tem coisas que são mais básicas do que se vai para cima ou vai para baixo. Okay. Então, talvez você estivesse trabalhando com diferentes hipóteses. Eu imagino que o paradigma aí seja a questão toda da fisiologia mesmo, da relação da hemoglobina com... Estou falando coisa que eu nem sei, tá? Estou inventando. A relação da hemoglobina com a produção de oxigênio e com a performance, com a ação no músculo, com a ATP, todas essas coisas. Talvez que o paradigma seria uma coisa mais basilar do que os testes que você está fazendo em termos de muda isso, muda aquilo. Não sei se procede. Não, eu agradeço. Sim, e essa depois que foi o trabalho, puxa, de ter assistido toda, né, esse evento, realmente eu acredito que o que tenha faltado, inclusive na exposição, né, uma maior explicação das bases, porque de acordo com o que a gente tem observado, o mecanismo que gera a adaptação, apesar de todos, né, ter a falta de oxigênio ou a diminuição de oxigênio, os argumentos são completamente diferentes, né, e talvez, né, eu acho que essa colocação é muito importante, trabalhar essa base, e dizer, olha, as respostas, tipo assim, tá, a gente pode chegar talvez até na mesma resposta, né, mas a base é completamente diferente. O porquê que a pessoa, por que o organismo responde de uma forma, usando esse modelo, essa abordagem metodológica, talvez, é completamente diferente da pessoa ir para a altitude, né, ou ficar baixo, né. Então, assim, o que acontece no organismo tem outra base fisiológica que explicaria. Por exemplo, esse modelo que a gente tem testado, eu coloquei porque a gente não tem da segurança para dizer mais, né, mas aparentemente ele inclusive melhora o desempenho, e ele não só não piora, como ele estimula, a gente não sabe por quê, exatamente. Então, provavelmente, assim, eu agradeço e concordo, né, com você, talvez trabalhar mais na argumentação teórica do porquê a gente está chamando isso de paradigma, e se devemos continuar chamando de paradigma.
Obrigado. Oi. Oi, eu sou Rose. Olá, Rose. Eu tenho uma especialização em saúde e desporto, e hoje, desde ontem, eu sou da área biológica e geográfica também, e desde ontem eu estou no estado físico da água, né? Uma hora líquida, uma hora sólida, uma hora gasosa. Eu estou nessa mudança, nesse movimento. O que o professor colocou agora aí em relação a essa experimentação em lugares diferentes, eu penso muito no que os indígenas fazem nos movimentos, inclusive nas suas práticas esportivas, que o ambiente é totalmente diferente, e o professor colocou de você realizar testes em ambientes diferentes, com visões diferentes. Mas, na verdade, eu quero provocar para você, quem sabe, um interesse de fazer uma investigação. Em 2015, meu aluno sofreu um acidente de moto e ficou, na hora que bateu a moto assim, em alta velocidade, numa cerca, ele me contou, eu estou contando o que ele me contou depois, né? E ele simplesmente apagou. Levaram assim, umas 5 horas para chegar no hospital, para poder fazer impulsação e ver se ele estava vivo. Ele falou que, do momento que ele sofreu o acidente, ele ouvia tudo que falavam. Que ele estava morto, mas iam levar assim mesmo para o hospital, que poderiam já levar para a igreja. Ele ouvia tudo, mas ele não tinha movimento nenhum. Ele foi para o hospital, ficou em coma alguns dias, e ele ouvia o enfermeiro fazer pulsação, ferir os movimentos e dizer assim, ele está morto. Ele ouvia tudo. Ele falava para mim que dava um super desespero nele, ele queria gritar que ele estava vivo, que ele não queria ser enterrado morto. Quando eu vi você falando disso, me lembrei. E eu nunca conversei isso com os amigos da neurociência, mas quando você colocou, eu me lembrei dessa história. E depois de algum tempo, o médico que já ia para assinar o laudo que ele estaria morto, pediu para fazer novamente o movimento para ver se ele estava com pulsação. E aí, como ele falou assim, por milagre, a pessoa falou, não, mas ele está com movimento. E ele estava vivo. Me chamou muita atenção isso, porque quantas pessoas talvez já não foram enterradas vivas, né? E eu estou só te fazendo essa provocação porque é algo que talvez a gente possa começar a pensar nesse movimento de uma pessoa que está nesse estado, pode estar viva, e a gente dá o óbito de dizer, não, perdeu, já está morto. Tá? É só para colocar essa situação para você. Muito obrigado, Rose, pela colocação, por compartilhar essa experiência. Achei fantástica. Eu não sei nem como responder sua provocação. Professor Cláudio, professor Fulvio, se quiserem comentar a respeito, fantástico, né? Interessante. Muito obrigado. Estiga. Gente, eu vou passar para o Lucas, é a última, que a gente precisa encerrar, tá bom? Eu também achei muito interessante a tua apresentação, né? Eu queria fazer um complemento, um comentário do professor Robson, no teu uso do termo anomalia, porque me parece que o seu uso para o termo, ele veio não de uma anomalia, mas sim de um defeito, que você tinha um objetivo, que era aumentar o rendimento do atleta, a melhoria da saúde e tal. Pronto, tem uma anomalia que acontece tal coisa, né? Só que a anomalia, na teoria do Kuhn, na verdade, ela diz respeito a um fenômeno que não consegue ser explicado, né? E da forma que você colocou, me parece que você colocou como um defeito e não como algo que a teoria não explica, né? Então, eu só queria fazer esse adendo ao comentário do Robson na questão do uso do termo anomalia, que me parece que não é adequado. Muito obrigado pela pergunta, pela colocação, pela colaboração. Realmente, o termo anomalia ele foi assumido aqui como um resultado que não se encaixa ao paradigma, mas que não necessariamente não é possível de ser explicado nesse caso, né? A gente tem uma explicação realmente, né?
Então, obrigado. Gente, muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos vocês, professores Fúvia e Cláudio também, a todos vocês. E eu vou ter que dar por encerrado, sexta-feira, 6 horas. Muito obrigado.